Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, e atualmente já estamos no capítulo 24, Não coloqueis a candeia embaixo do alqueire, sob o alqueire. Se quisermos saber mais sobre isso e tivermos perdido os programas anteriores, que falam lá do início do capítulo, onde tocamos na explicação do título, né? Vamos voltar lá e vamos assistir. Hoje nós já vamos entrar aqui no item 13. No penúltimo item do capítulo. Este capítulo não tem aquela última parte que muitas vezes Kardec insere nos capítulos, que é instruções dos espíritos, mensagens, não é, dos espíritos, não. Esse aqui Kardec vai levando trechos do Evangelho e os vai comentando. Aqui, nesse subitem, tem o seguinte título: Coragem da Fé. Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno retrospecto, rapidíssimo, não é? Que no início do cristianismo, muitos cristãos do primeiro momento foram sacrificados no circo, porque não, circo romano, não é? Eram entregues às feras ou supliciados de inúmeras formas, sendo que se eles abjurassem, ou seja, se eles abrissem mão da sua fé, dissessem claramente: eu abjuro, eu abro mão desta fé e adoto a fé dos deuses romanos, eles seriam libertos e não passariam por nada de suplício lá no palco do circo. Então, esses primeiros cristãos enfrentaram bravamente, tiveram essa coragem da fé e nos deixaram esse exemplo. Hoje não temos mais circos ou leões, mas a humanidade está muito belicosa, muito agressiva, e as opiniões não está havendo muita tolerância com relação a opiniões diferentes, nem vamos falar de divergentes, diferentes, sobre muitos aspectos. Sendo assim, como é que podemos entender? Vamos, antes de nós vermos o texto de Kardec, já vamos dar aquela, como pegar o bife e dar aquela cortadinha para ficar mais fácil para a criança comer, não é? Então vamos lá. Hoje não temos mais os suplícios físicos, então afirmarmos a nossa fé não nos coloca frente a frente com essas experiências mais fortes nesse sentido, não é? De suplício físico. Mas, por outro lado, nós vemos isso muito hoje em dia nas redes sociais, que com esta pandemia crescem ainda mais porque estamos muito dentro de casa, então a nossa possibilidade de estarmos nos comunicando é nas redes sociais. Então o que acontece? As pessoas muitas vezes vão lá e vão colocando as suas opiniões, as suas verdades, e isso começa muitas vezes um confronto de ideias. Bom, uma coisa muito positiva é que os espíritas não são proselitistas, ou seja, nós não temos nenhum interesse em converter ninguém ao espiritismo. A construção da fé raciocinada, a vontade de nos entregarmos aos estudos espíritas e começarmos
a ter essa vivência a partir desses estudos, é uma decorrência natural do nosso livre-arbítrio. Assim queremos, assim decidimos, assim escolhemos, assim fazemos. Não é? Não temos com isso pretensão de estarmos convencendo, catequizando ninguém ou convertendo ninguém. Isso é muito bom. Sendo assim, temos que ter muita propriedade de sabermos quando abordarmos as questões de fé. Vamos colocar assim, os nossos princípios. Primeiro de tudo, quando somos procurados para esclarecer, quando a pessoa chega realmente desejosa de entender, quando ela está sofrendo e busca algum esclarecimento junto à doutrina espírita e sabe que nós somos espíritas, ela pede, ela procura. Então não se pode negar, não é? Como negar um prato de comida a um faminto. Diferente de tentar convencer ou mesmo de ficar em discussão. No início do movimento espírita, muitos espíritas eram conhecidos por serem polemistas, e este era o termo mesmo usado. E eram muito reconhecidos, veja bem, eles não queriam converter ninguém. Mas haviam encontros entre intelectuais católicos, intelectuais espíritas, e lá eles discutiam, polêmica, né? Discutiam, não brigavam, discutiam ideias sobre a visão do espiritismo com relação a certas questões das outras crenças, abordadas em outras crenças de forma diversa. Eram os polemistas. No livro Voltei, do irmão Jacó, Psicografia de Chico Xavier, nós temos um exemplo disso, porque o irmão Jacó era um polemista. O irmão Jacó é o nosso querido companheiro, que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner. Um homem muito culto, não é? Um homem com uma fala muito fluente, inteligente, e ele gostava muito desses encontros onde se discutiam essas ideias. E é interessante porque vemos na história do Voltaire, deste livro maravilhoso, que ele chega ao mundo espiritual depois da desencarnação, porque esse é o Voltaire, né? Voltei ao mundo espiritual. E quando ele chega ao mundo espiritual, ele que se achava tão iluminado no campo das ideias, ele percebe que ele não tem luz. Que outros espíritos, menos versados no campo das ideias, tinham luz e ele não. E ele ficou muito abatido com isso. Muito abatido com isso. E vamos ver depois, quem quiser, na história, que é maravilhosa, vamos vendo como ele vai desenvolvendo essa questão. Mas fato é que saber discutir, saber confrontar, isso não leva a nada, e hoje em dia, com a graça de Deus, não existem mais polemistas. Não é? Porque ficar discutindo não leva a nada. Imagina hoje em dia, em que as pessoas estão tão belicosas, tão agressivas, tão intolerantes com o diferente. Mas antes também havia intolerância com o diferente. Sim, mas primeiro, éramos muito menos, né? Éramos um número muito menor na humanidade, na Terra, encarnados. Né? Vamos lembrar que em 1944, a colônia Nosso Lar tinha só 1 milhão de habitantes. Quanto será ela, que é uma colônia espiritual que está em cima do Rio de Janeiro? Quantos habitantes hoje em dia terá Nosso Lar? Não é? Bom, sendo assim, hoje não temos mais, até não se recomenda, polêmicas. Porque as polêmicas vão nos levar, muito provavelmente, a desequilíbrios. Ficamos irritados, nervosos, zangados,
porque nessas polêmicas muitas vezes existem rasgos de desrespeito e é muito difícil ficarmos tranquilos quando somos desrespeitados. Mas o melhor então é não entrarmos nas polêmicas, não entrarmos nestas lutas de quem é que está com a verdade aqui. Ah, você acha que está com a verdade? Claro, não vamos fazer isto, né? Mas vamos dizer, não vou discutir esse assunto. Ah, eu quero... Não, não há o que ser discutido. Eu respeito o seu ponto de vista. Só isso. Vamos dizer que a gente não tem aberto a boca, mas a pessoa, fiquei sabendo que você é espírita. É interessante, não é? Porque tem muitas pessoas que acham que é uma coisa meio de... Ainda tem pessoas que acham isso, né? Meio de bruxaria, meio de... essa coisa de espíritos, uma coisa meio... demônio. Tem muitos religiosos ainda, de outras religiões, que consideram que os espíritas estão muito mal encaminhados. Vale a pena discutir? Isto é negar a fé? Não. Isso é inteligência emocional. Temos que saber escolher as nossas lutas. E a verdadeira luta que devemos travar está dentro de nós. É a luta pela nossa reforma íntima. E não a luta de eu penso isso e isso é que é a verdade, você está errado. Não. Não vamos esquecer, hoje não existem mais circos. No início do século XX, havia muito preconceito e as pessoas tinham que ter muito cuidado. Me lembrando aqui do segundo centro espírita do estado do Rio de Janeiro, na região da Serrana, esqueci o nome da cidade. E era ainda no tempo do Império, um casal onde a senhora era católica e o senhor era espírita. Então, eles eram muito bons, o casal, tanto a senhora católica quanto o senhor espírita. Eles eram muito bons cristãos, eles compravam escravos que estavam, casais de escravos que estavam para ser vendidos separados, para manter as famílias juntas. Olha que coisa. E quando eles iam estudar o livro dos Espíritos, aquele ainda que veio em francês da França, porque não havia sido traduzido ainda para o português aqui no Brasil, eles tinham que ir para o meio do cafezal, se esconder embaixo dos pés de café para estudarem o livro dos Espíritos, porque era proibido. Era proibido. No início do movimento espírita, muitas reuniões mediúnicas foram terminadas com a chegada de polícia. Nós temos o Centro Espírita de Jacarepaguá, um grande companheiro nosso comentou isso conosco uma vez, de que eles têm, antigamente nas reuniões mediúnicas, faziam-se atas. Elas eram reportadas em atas. E estava lá na ata da reunião, e assim aconteceu, e ela foi suspensa com a chegada da polícia. Então a polícia chegava, era proibido, não podia. Então, vejamos, hoje não temos isso. Hoje temos liberdade. Liberdade de vivermos a nossa religião. Liberdade de frequentarmos as casas espíritas. Liberdade de nos dizermos espíritas. Embora às vezes tenhamos uma certa necessidade de dizermos que somos espíritas, aqueles espíritas que seguem a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec, porque muitas pessoas acreditam que espíritas são apenas as religiões africanas ou decorrentes daí, ou a que se miscigenou com o catolicismo, que é a Umbanda, não é? Que é um sincretismo do candomblé com a doutrina católica, surgiu a Umbanda, ou então do candomblé. As pessoas ouvem espiritismo e algumas ainda pensam isso.
Sabemos, o Espiritismo foi um termo cunhado por Allan Kardec. Nós sabemos disso, mas as pessoas em geral não sabem. Também isto não importa, são palavras, os espíritos vivem nos dizendo que a nossa linguagem é muito pobre. Portanto, também não vale a pena ficar discutindo. Espiritismo, mas é kardecismo? Qual é a heresia? Se a pessoa entende isso e com esse termo ela está entendendo o que é, eu particularmente não vejo. Vocês escrevam aí se acham que isso é tão grave, tão sério. Eu não vejo assim. Não vou criar uma discussão a cada vez que alguém que não conhece o Espiritismo fala de kardecismo, eu tenho que parar e fazer aquela preleção de que Espiritismo foi um termo cunhado. Não estou com tanto assim, né? Precisa disso, ela também não está me perguntando nada. Ela simplesmente veio com um comentário. Sim. Ela entendeu. Kardecismo, Allan Kardec, doutrina espírita. Para mim tá bom. Se mais ela quiser se aprofundar, ela vai chegar lá. Sem ansiedade, né? Isso tudo para entrarmos no tema que Kardec vai desenvolver. E que, é claro, só vamos ver amanhã, porque os nossos 15 minutos hoje já se foram. É isso, queridos amigos. Mas consideramos que foi um importante preâmbulo introdutório, uma introdução. E amanhã estaremos de novo aqui com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.